Bem-vindos de volta, alunos do Trilhante. Esse bloco aqui ele é um pouco mais chatinho, porque a gente vai falar de algumas previsões que a lei traz sobre empregados que vão prestar serviços no exterior, mas que vão poder ser tutelados pelo regime geral de previdência social brasileiro. Eu já aviso que a redação desse artigo, nessas hipóteses, é bem truncada. Existem diversas hipóteses, cada uma está em um inciso, a leitura não é fácil. Então, para facilitar a vida de vocês, eu elaborei essa tabelinha aqui para a gente conseguir entender de uma maneira mais simplificada quais são as hipóteses trazidas pela lei que tutelam esse trabalhador que vai prestar serviço no exterior. Então vamos lá, vamos olhar hipótese por hipótese e vocês vão depois me dizer, né, se ficou mais fácil. Se não ficou mais fácil, vocês vão lá, deem uma lida na lei, mas eu acredito que vocês vão gostar da tabelinha, porque eu acho que facilita muito a vida, tá? Na hora de decorar, de absorver essa informação, fica muito mais fácil. Então vamos lá, hipótese por hipótese da tabela. A primeira que é trazida pela lei é quando o empregador ele é uma agência ou sucursal de empresa brasileira que está no exterior. Então, essa agência ou sucursal está no exterior e ela vai contratar um empregado, um trabalhador que é brasileiro ou estrangeiro, que está domiciliado no Brasil e vai ser contratado no Brasil. Então, vamos repetir. O empregador ele é uma agência ou sucursal de empresa brasileira, mas ele está no exterior. Ele vai contratar um trabalhador aqui no Brasil, que mora no Brasil e que pode ser de uma nacionalidade brasileira ou estrangeira. Nessa hipótese, ele vai ser tutelado pelo regime geral de previdência social. E não só isso, ele vai ser um segurado obrigatório. Ele vai se vincular obrigatoriamente. Segunda hipótese. Quando o empregador é uma empresa domiciliada no exterior, cuja maioria do capital votante pertence a uma pessoa física ou pessoa jurídica brasileira. Então, mesmo essa empresa sendo domiciliada no exterior, ela tem um vínculo com o Brasil, que é o fato da maioria do capital votante pertencer a uma pessoa física ou pessoa jurídica brasileira. Nesse caso, a prestação do serviço também vai ser no exterior, mas se o empregador for domiciliado no Brasil e contratado no Brasil, mesmo que ele seja estrangeiro ou brasileiro, ele vai ser um segurado obrigatório também do regime geral de previdência social. Terceira hipótese. Quando o empregador é uma repartição consular ou missão diplomática, ou para os membros dessa repartição ou missão diplomática. Então, empregador, repartição consular, missão diplomática ou algum dos membros dessa repartição ou missão. Se a prestação de trabalhos for aqui dentro do Brasil, a contratação não importa onde seja. E a nacionalidade do empregado também não importa, ele pode ser brasileiro ou estrangeiro. Só que, veja bem, para que ele seja um segurado obrigatório, nessa hipótese aqui da repartição consular ou diplomática, o estrangeiro tem que estar domiciliado no Brasil e o brasileiro tanto faz. Então, vamos de novo, quem não entendeu. O empregador, ele é uma repartição consular ou missão diplomática, ou qualquer dos membros dessa repartição ou missão. A prestação de serviço é no Brasil. A contratação, tanto faz, pode ter sido feita no exterior ou no Brasil. Só que, se o empregado for brasileiro, ele pode ser domiciliado em qualquer lugar. Mas se ele for estrangeiro, ele tem que estar domiciliado no Brasil, tá? Quarta opção. O organismo oficial internacional ou estrangeiro é em funcionamento no Brasil, salvo regime próprio. Ou seja, se o empregador for organismo oficial internacional ou estrangeiro no funcionamento do Brasil e não houver previsão de vinculação desse empregado a um regime próprio, ele vai na verdade ser um segurado obrigatório se ele for domiciliado em qualquer lugar, ele for contratado em qualquer lugar, mas a prestação de serviço for feita aqui no Brasil, tá?
Então, o importante dessa hipótese é que ele não pode estar vinculado a outro regime, a um regime próprio específico, tá? Se ele for vinculado a um regime próprio, ele já vai ser excluído dessa hipótese. Última hipótese de segurado obrigatório, com extraterritorialidade. É a repartição oficial governamental do Brasil no exterior. Salvo, mais uma vez, se esse empregado vinculado a essa repartição oficial governamental do Brasil esteja vinculado a um regime próprio, como, por exemplo, o próprio diplomata. O diplomata ele tem a previsão de um regime próprio para ele. Então, ele vai estar vinculado a uma repartição oficial governamental do Brasil no exterior, mas ele não vai ser um segurado obrigatório do regime geral de previdência. Outra hipótese é o organismo oficial internacional em que esse empregado esteja vinculado e que esse organismo oficial esteja trabalhando para a União, ou seja, esse empregado está vinculado a esse organismo e ele está exercendo uma função para a União, contratado pela União, em virtude de uma necessidade da União. Exemplo disso são os representantes do Brasil na OIT, Organização Internacional do Trabalho. Eles estão lá exercendo uma atividade no interesse da União. Em virtude disso, eles são segurados obrigatórios, independentemente do domicílio deles ser no exterior ou no Brasil, independentemente da contratação ser no exterior ou no Brasil. A prestação é no exterior, porque é um organismo oficial internacional e eles estão fora do Brasil prestando essa função em interesse da União, e eles podem ser brasileiros ou estrangeiros, isso não importa. Na verdade, nessa hipótese, o que fala mais alto é o interesse da União. Eles estão exercendo uma função no interesse da União. Em virtude disso, eles são tutelados pelo regime geral da Previdência Social. Gente, eu sei que essa tabelinha é difícil, mas vocês vão ver que as hipóteses do artigo elas são mais truncadas do que a tabelinha. Então, tentem se dedicar, leiam mais de uma vez essa tabelinha. Vocês vão ver que aos poucos vocês vão começar a absorver essa leitura, absorver essa informação e vai ficar mais fácil de fazer os exercícios pouco a pouco, com a prática, tá? Então, com isso, a gente termina esse bloco, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar falando dos segurados obrigatórios.